Graça e paz a todos os alunos do seminário online. Estão presentes o irmão Luciano, a missionária Sábissa, e a aula já está sendo gravada e estamos aí iniciando. Nós vamos orar e eu vou... Está me ouvindo bem, missionário? Maravilha. Vamos orar para a gente poder começar a aula. Eu vou subir a palestra, tá bom? Pai Celestial, nessa noite estamos em Tua presença. O nosso encontro é online, porém o Teu Espírito não tem barreiras. O livro de hoje é um livro difícil de entender, de compreender. Que o Teu Espírito Santo nos dê sabedoria para a gente poder adentrar com profundidade na Tua palavra, ser instruído mais ainda sobre a Tua vontade, a fim de equipar a nossa vida espiritual e também a nossa vida ministerial. Eu entrego cada aluno, aqueles que vão estar ao vivo, aqueles que vão assistir a aula gravada, abençoa a vida deles, abençoa o ministério deles, em nome de Jesus. E para deixar aí o microfone fechado, tá bom, gente? Para não captar o áudio de vocês. Felipe, é um caso muito chocante, com muitas perguntas ainda sem resposta. Por isso eu estou aqui. Missionária Sábissa, está aberto aí o seu áudio? Isso aí. Vai aparecer para vocês aí a aula de hoje? Deixa eu voltar um slide aqui. Isso, voltar mais. Beleza. Irmãos e irmãs, a gente está trabalhando o Pentateuco, né? Cada aula trabalhando um livro, exceto a última aula, que provavelmente vai ficar um pouco mais alongada, onde a gente vai falar de Números e Deuteronômio. Como Deuteronômio, são geralmente discursos de Moisés, onde ele recapitula a lei, ele não repete exatamente. Ele repete e acrescenta. Então, a gente vai poder ali pegar só alguns assuntos principais do Deuteronômio e focar mais em Números. Mas hoje vamos trabalhar Levítico, que é um livro menos lido, porque ele é um livro com prescrições do culto. Muito, muito poucas narrativas, muito diferentes de Gênesis, de Números, de Deuteronômio, de Êxodo. Ou seja, você não vê muitos personagens, diálogos, conversas, ações. Parece o diário oficial, onde você tem uma lista de leis. Tá? Então, vamos recapitular. Passamos pelo Gênesis, chegamos nos patriarcas, chegamos no Egito. Esses patriarcas geram um povo, esse povo está cativo, e esse povo é liberto, que está caminhando e se formando como nação, e se preparando para entrar na terra prometida. Ok. Agora esse povo precisa aprender como se relacionar com seu Deus. Significa, então, que o povo não tinha noção de nada? Não exatamente. A gente vê, por exemplo, lá em Gênesis, que Abel e Caim vão oferecer sacrifício a Deus. O sacrifício não começa em Levítico. O sacrifício começa logo após a queda do homem. Portanto, já existe sacrifício, já existe culto, e o próprio Deus vai aceitar a oferta de Abel, vai recusar a oferta de Caim, o que vai gerar o primeiro homicídio. Depois disso, nós vemos que Noé levanta altar a Deus. Então, Noé conhece a Deus, ele entende de altar, ele entende de animais puros e impuros, ou seja, Levítico vai, em parte, colocar como lei aquilo que já era uma tradição oral do culto em Israel. Então, muita coisa em Levítico não é que aparece naquele momento. Já está lá atrás, mas a gente não percebe. Como, por exemplo, quando Noé separa animais puros e impuros. O sábado já está lá atrás no Gênesis, mas a gente percebe que nem Noé, nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó, nem José vão guardar sábado.
o texto bíblico não explicita que eles guardem o sábado. Certamente, os adventistas que são mais apegados ao sábado vão dizer que guardava. Não, o texto bíblico não dá nenhuma ideia sobre isso. Não há essa preocupação. Mas o princípio está lá. Eles conhecem o princípio. E aí, quando a lei de Moisés vem, ela vem para legislar sobre isso. A circuncisão, por exemplo, ela começa com Abrão, que é chamado, muda para Abraão, para Isaac, Jacó, José. Mas a gente percebe que nem sempre o povo guarda a circuncisão. No Egito, o povo não guardou a circuncisão. E a gente entende, porque havia uma ordem de matar os meninos. Se você precisa esconder os filhos, não dá para você ficar circuncidando, porque é uma cirurgia, gera dor. Então, entre as crianças morrerem e serem circuncidadas, não foi feita circuncisão. A circuncisão vai ser feita no deserto. Esse é um dos motivos que não é feita circuncisão. Não é só esse, obviamente. O povo vai também acabar se misturando um pouco com as divindades egípcias, vai acabar sendo um pouco aculturado ali, etc, etc. Portanto, muita coisa em Levítico não é novidade. Só vai deixar de ser tradição oral para ser documento, tradição cultica para ser mandamento. Por exemplo, a lei do levirato, que a gente falou lá sobre Judá e Tamar. A lei do levirato já aparece lá no caso de Judá e Tamar, mas na lei vai aparecer como mandamento. Quando Deus tira esse povo e vai preparar esse povo para entrar na Terra Prometida, então Deus vai trazer ao povo a lei, a forma que o povo deveria se relacionar com o próprio Deus, se relacionar com a terra, se relacionar entre si, se relacionar entre as nações, se relacionar com as coisas, com os animais, com a criação, com a terra, com tudo. A lei vem para legislar sobre todos os aspectos da vida, das coisas mínimas e aparentemente significantes até as maiores. A gente percebe, então, que vai havendo uma mudança na forma como Deus trabalha com o povo. Por exemplo, é Caim e Abel que oferecem o seu sacrifício. É Noé que oferece o seu sacrifício. É Jó que oferece o seu sacrifício. Jó é um livro antigo, tá? Ele está no meio da Bíblia, mas ele é do tempo dos patriarcas. Como é que a gente sabe disso? Porque não tem sacerdote em Jó. Jó é antes do sacerdote. O próprio Jó é sacerdote. Então, os chefes das famílias, os chefes dos clãs, como Caim, Abel, como Jó, como Abraão, como Isaac, como Jacó, eles faziam sacrifício. Eles levantavam altares. Não havia uma classe sacerdotal. Entretanto, quando o povo aumenta muito de número, e esse povo vai estar caminhando no deserto, né, seria muito complexo se continuasse dessa forma. Vários chefes, com vários sacrifícios. Como agora Israel vai se unificar, vai continuar sendo tribal, você vai perceber que toda a história de Israel existem ali diferenças entre tribos e tribos, aproximações entre uma tribo com outra, desavenças entre uma tribo com outra, mas você tem uma centralização de poder. Moisés agora é o grande líder, Arão e Miriam. Dessa forma, aprove a Deus, entendeu o Senhor, que deveria mudar esse sistema, aonde cada um sacrificava, cada um fazia, para estabelecer uma tribo sacerdotal e um tipo de culto. Lá em Êxodo, a gente viu que quando Moisés entrou na nuvem, Deus revelou para ele os objetos do culto, a arca, as cortinas, a mesa, o candelabro. Então, Deus revelou a Moisés os objetos do culto e o culto. A gente precisa pensar que esse culto ele é novo. Dessa forma que ele está sendo feito, ele é novo. O culto a Deus já acontece há muito tempo, mas não dessa forma litúrgica, metódica, analítica que Deus vai introduzir. Então, o livro de Levítico é um livro de leis. Muitas das leis são leis sacrificiais, são leis sacerdotais, acerca do sacerdote, acerca do sacrifício, acerca do culto. Porém,
existem outras leis, leis de purificação, leis sobre crimes, leis sobre a terra. É preciso que a gente compreenda que a Israel, melhor dizendo, ou a nação Israel, ela é uma nação teocrática, ou seja, ela é governada por Deus. Sendo assim, não há essa distinção entre lei civil e religiosa. Toda lei civil é religiosa, porque a fonte de toda lei é o próprio Deus. Por isso que você vai ver na lei coisas que aparentemente não têm relação com o culto. Então, vai estar na lei que você precisa enterrar as fezes fora do arraial. Vai estar na lei, não exatamente em Levítico, porque a lei está em todos os textos de Gênesis para lá, e antes também, como eu mostrei. Vai estar na lei que você precisa construir parapeito no terraço para ninguém cair. Poxa, uma norma de construção está na lei de Moisés? Está. Porque a lei de Moisés não é apenas sobre religião. Na lei de Moisés, tudo é religião. Tudo é Deus. O que você come, o que você veste. Toda a vida, não existe uma constituição igual a gente tem hoje, onde cada país tem a sua regra, e aí cada religião tem os seus ordenamentos. Não. Até porque no passado, até a Grécia, que começou um pouquinho atrás a trazer a democracia, depois retrocedeu, não havia separação entre religião e Estado. O Estado era religioso, a religião era o Estado. Era simples assim. Então, você vai ver que a lei de Moisés vai tratar sobre roupa, sobre... Você vai dizer, mas por quê? Justamente por isso. Não era permitido ter uma lei que não fosse vindo de Yahvé, que não fosse vindo de Jeová. Tudo era tido como lei de Deus. Não tinha essa separação. Lei sobre herança é lei civil. Lei sobre adultério é lei religiosa. Não. Lei sobre blasfêmia é lei religiosa. Lei sobre assassinato é lei civil. Não. Toda a lei é sagrada. Toda a lei é religiosa. Então, Moisés, ele é o legislador, ele é o constituinte. Ele coloca em Israel uma constituição, só que não é feita por parlamentares. Ele desce do monte com a lei. E aí, quem infringe aquela lei, não infringe a lei de Moisés, infringe a lei de Deus. E dentro dessa lei, existem aqueles pecados que são passíveis de perdão e aqueles pecados que são condenados com pena de morte. Então, quando a gente olha para Levítico, a gente tem que entender isso. Uma outra coisa é que o culto levítico ele está prescrito. Ele era um culto para Israel. A partir do momento em que Jesus é o Cordeiro de Deus, o culto no Novo Testamento tem outro molde. Então, quando a gente olha para o Levítico, a gente enxerga tipos e sombras de Jesus Cristo. Tudo aquilo era temporário, primitivo, inicial, até que viesse o único e grande sacrifício, e aí a gente saísse desse sistema que era muito difícil, né? Tem gente que acha que servir a Deus hoje é difícil, que é esse sistema de você estar o tempo todo sacrificando e se preocupando com grandes detalhes do culto para que a coisa aconteça da maneira correta. Fazendo esse grande panorama, né, do Levítico, vamos tratar aqui sobre o texto, né? O livro é rico e interessante, embora pareça estranho. Em Levítico, o Código da Aliança é continuado. As leis dadas em Êxodo 19 passam por Levítico e vão até Números 10. Depois elas são recapituladas em Deuteronômio e acrescentadas. Então você tem leis sobre regras de alimento, consumo de animais, fluidos corporais, mas o grande tema do livro é a expiação por meio do sangue. Esse é o grande tema de Levítico. Ainda que existem ofertas sem sangue, a gente vai ver isso aqui, mas o grande tema do Levítico é
o sangue é a única maneira de expiar a culpa. O sangue é a única maneira de expiar o pecado. O sangue é a única maneira de desviar a ira de Deus. Nisso, Levítico está correlacionado a Gênesis. Por quê? Dia que comerdes, morrerá. O salário do pecado é a morte. Então, na teologia do Antigo Testamento, reverberada no Novo Testamento, o pecado gera morte, gera sangue. O que acontece, então? Levítico, ele vai regular sobre o que já acontecia antes, porque sacrifício de animal já acontecia antes, dentro da tradição que vai fundar Israel, mas ele vai regular esses sacrifícios para que o povo entenda que o pecado é tão grave que vai incorrer na perda de uma vida. Então, quando a pessoa levava o boi, o bode, o novilho, o cordeiro, as rolinhas, se fosse pobre, quando ele levava o animal ao sacerdote para um sacrifício de sangue, era para que ele entendesse a gravidade do pecado, a gravidade do erro. O animal simbolizava o ofertante. Tanto é que a gente vai ver isso em texto bíblico, que o sacerdote colocava a mão, ou o ofertante, não me lembro agora, acho que é o ofertante, e ele transferia a culpa para o animal. Então, o animal morria no lugar do pecador. Então, essa era uma forma de aplacar o juízo divino. Qual é a importância da teologia de Levítico? A teologia de Levítico é o que vai fundamentar a ideia de que o derramamento do sangue do Filho de Deus nos purifica de todo pecado. Como é que a gente liga a cruz do Calvário ao Antigo Testamento? A Levítico. Ora, aqueles sacrifícios eram provisórios, repetidos, continuados, e eles apenas cobriam o pecado, não removiam completamente. Por isso tinha que ser renovado. Quando João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele está pensando em Levítico. Ele está pensando na oferta. Ele está pensando no culto que acontece com o derramamento de sangue. E aí ele está tipificando que Jesus é aquele cordeiro que vai morrer por nós. Em Hebreus, o autor da carta, com grande conhecimento do livro de Levítico, vai explicar, né, que agora a oferta foi feita de uma única vez. Então, o grande tema de Levítico é a expiação do pecado por meio do sangue. Entretanto, há outras coisas em Levítico, além disso, que a gente deu uma passada, mas que a gente vai olhar agora com mais profundidade. O tema da santidade em Levítico, né? Já que o pecado ofende a santidade. O significado de santidade em Levítico não tem uma única definição. Por um lado, o termo indica separação. Deus é um ser tão santo e separado dos humanos que ninguém ouse se aproximar sem passar pela purificação. Então, a ideia é que Deus não é como os homens são, que Deus é puro, que Deus é santo, separado dos mortais. E o homem não pode se aproximar desse Deus, o homem que é caído, teologia de Gênesis, o homem que é pecador, teologia de Gênesis. Ele não pode se aproximar sem o processo de purificação. Se Deus é santo e nós somos pecadores, como é que nós podemos nos aproximar de Deus? Apenas se ele nos santificar. Então, o que é santificar uma coisa? É comunicar da santidade. Portanto, todos esses ritos em Levítico, eles têm o intuito de, primeiro, demonstrar que Deus não é comum, que Deus não é como nós somos, e que nós só podemos nos aproximar a partir de uma purificação estabelecida por ele. Então, ele vai estabelecer em Levítico quais são os rituais, quais são as formas que o homem pode se purificar para se aproximar de Deus. No contexto do Novo Testamento,
a nossa aproximação, tendo ousadia para entrar no trono da graça, é pelo sangue não dos touros e dos bodes, mas do Filho de Deus, Jesus Cristo. Então, por que nós ousamos nos aproximar de Deus? Porque nós somos melhores que os outros? Não. Porque nós fomos purificados, santificados, aspergidos, separados. Essa santificação, ela não é nossa. Ela é produzida em nós. O nome do Espírito que nos santifica é Espírito Santo. Ele é Espírito Santo porque o seu atributo é a santidade. O seu caráter é santo. A sua qualidade é a santidade. É apenas esse Espírito Santo que nos santifica. Por que, então, uma pessoa que tem bom comportamento, ela não é aceita por Deus? Porque não é apenas uma questão de não roubar, não matar, não fumar, não usar droga, não adulterar, não mentir. Não é só isso. Porque mudança de comportamento, a pessoa pode ter no Alcoólicos Anônimos, ela pode ter na clínica de recuperação, ela pode ter no yoga, ela pode ter por conta própria dela. Não são apenas crentes que mudam de vida. Mas qual é a diferença do crente? A diferença é que esse meu comportamento é modificado pelo Espírito. Então, não é só o comportamento modificado, é a causa da mudança. Ela vem de fora para dentro. E é essa ação do Espírito que me santifica, não apenas o comportamento em si. Portanto, uma pessoa que estiver na igreja, que adequar o comportamento dela, mas ela não tiver uma real conversão, uma real fé, ela não vai ser aceita por Deus. Porque não é a mudança do comportamento a causa. A mudança do comportamento é a consequência. A causa da santificação é Deus. Ela é externa. Ela não é interna. Ela não é interna. Portanto, para essas pessoas se aproximarem de Deus, elas precisavam passar pela santificação. Por isso que você vai ver que, em alguns momentos, as pessoas vão morrer no Antigo Testamento, porque elas se aproximam do santo, elas tocam no santo, sem estarem santificadas, sem estarem autorizadas. Então, é a ideia de que, primeiro você precisa... Sabe como você for entrar num ambiente de segurança, você precisa ser escaneado para entrar? É mais ou menos isso. Então, o Zá vai tocar na arca, ele vai morrer. Porque ele vai tocar no sagrado sem ter autorização e sem ter purificação para tocar no sagrado. Então, na teologia de Levítico, o sagrado se relaciona com o ser humano, Deus se relaciona com o ser humano, mas não é de qualquer jeito. Não é bagunça. Tem um processo. No Novo Testamento, apesar de, graças a Deus, não ser mais com esses ritos, essas coisas, mas da mesma forma, nós nos aproximamos pela fé e pelo sangue de Jesus. É dessa maneira que funciona. A santidade também, além de ser essa ideia de que Deus é puro e precisa haver uma purificação, a santidade também é um padrão de justiça. Uma coisa que a fé de Israel vai ter, que as outras religiões ao redor não têm, eu não me lembro de nenhuma divindade do mundo antigo trabalhar dessa forma. Eu não estou dizendo que não exista, eu estou dizendo que não me lembro. Ok? É a questão de exigir um comportamento ético. Sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Então, a santidade no Levítico, ela não é puramente ritual. Apesar dela ser bastante ritual, o autor não está dizendo assim, passai pelo ritual de purificação. Ele está dizendo o seguinte, tenha uma vida santa, que tem a ver com uma ética do viver, como você se comporta. Aí o decálogo vai ter lá, não adorarás a outros deuses, não cobiçarás a mulher do próximo, não adulterarás, não dará falso testemunho. Ou seja, Yahvé, ele exige do seu povo um comprometimento moral e uma santidade real. Não é tipo, vem cá, faz o culto e está tudo certo. Não. Você precisa agir com um determinado padrão moral. Que, logicamente, o padrão moral do Levítico não é o nosso padrão. O nosso padrão é muito superior. O nosso padrão é Cristo. Então, Jesus vai dizer, o vídeo que foi dito, olho por olho, dente por dente, Jesus vai dizer, não, se alguém te agredir, dá outra face. Jesus joga o padrão muito lá em cima. Tá?
Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus muito, não sois digno do reino dos céus. Entretanto, naquele momento, já que a revelação é progressiva, Deus vem pedagogicamente trabalhando até que a revelação final dele, que é o próprio Filho, se manifeste e o Evangelho possa ser pregado como boa nova, e agora a gente possa conhecer muito mais a Deus do que eles conheciam antigamente, havia um conceito ético. Não é só, tanto é que os profetas vão denunciar. Isaías vai dizer, eu estou cansado das luas novas de vocês, estou cansado do jejum, estou cansado do pano de saco, estou cansado da oferta, eu tenho nojo. Isaías vai dizer, eu tenho nojo do culto de vocês. Por quê? Porque vocês não fazem justiça ao órfão, não fazem justiça à viúva, não obedecem à minha palavra e vêm para o culto, achando que vocês vão entregar um sacrifício, está tudo certo. Não é isso que o Levítico ensina. Aliás, a Bíblia não ensina isso em lugar nenhum. Isso é diferente das outras religiões ao redor. Isso é diferente de muitas religiões hoje. Então, existem algumas religiões que não vão buscar um lado ético, não é? Mas muitas religiões, elas trabalham uma ideia meio amoral, aonde você lida com a divindade através de rito. Rito para aplacar a ira, rito para trazer misericórdia. Não tem moralidade. Então, por exemplo, se você trabalha, vamos trabalhar aqui religiões aqui, né? Vamos na aula de teologia. Você pega o candomblé. Você paga, a entidade trabalha. Se você não faz, a obrigação, a entidade te pune. Não tem uma relação, a entidade não vai exigir dos seus adeptos um comportamento moral. Então, no candomblé, por exemplo, não existe ética moral. Você pode fazer o que você quiser. Em outras religiões também não. Na Umbanda já tem algum tipo de ética. No Espiritismo tem ética. O kardecista. O Espiritismo kardecista tem ética. Mas nesse tempo aqui, Baal, Asherá, os deuses do mundo antigo, eles não trabalhavam com essa noção de ética. Você precisava cumprir os ritos e obedecer à divindade. Você não precisava ser uma pessoa justa, ser uma pessoa correta, ser uma pessoa digna. E o Levítico vai trabalhar muito o culto, mas vai trabalhar muito a tua vida fora do culto também. Até porque em Levítico tudo é culto. O tema da santidade, e daqui a pouco vou dar uma parada para quem quiser fazer perguntas, vai usar termos como puro e impuro, limpo e contaminado. Então, Levítico tem muito essa separação que produziu na mente judaica um sectarismo muito grande, que Jesus vai derrubar. Então, o judaísmo vai, por causa da lei judaica e da sua interpretação, que não vai ser a interpretação de Jesus, que vem numa outra vibe, digamos assim, fazer esse tipo de coisa. Não come em casa de gentio, não passe em lugar samaritano. Ou seja, por que Jesus come com o pecador? Se você é santo, você não come, não senta na mesa com esse cara. Se você é santo, você não toca ali. Então, a santidade no Levítico, ela tem esse contexto. Entretanto, volto a dizer, aquilo era um aio. O que é um aio? É um cuidador, é um moço que vai cuidar de você enquanto você é criança, até você ficar na vida adulta. E a plenitude dos tempos é Jesus. Quando Jesus chega, Jesus diz, não, isso aí está tudo revogado. A santidade de Deus é assim que tem que agir. E mesmo no Antigo Testamento, você tem já pessoas que têm essa concepção. Você tem textos que têm essa concepção. Basta ver Ruth. Ruth é moabita e vai entrar na linhagem de Jesus. Basta ver Raabe. Então, o próprio texto bíblico tem esses espaços. Raabe, Ruth, que segundo a mentalidade judaica de separação, não teria um espaço. Mas a mente judaica vai ser isso, binária. Justo, impuro, gentio, circunciso, incircunciso. Esses termos de primeira instância, não são imbuídos de impureza. Tocar em um cadáver torna a pessoa impura. Mas se o ente querido morrer, os membros da família devem preparar o corpo para o enterro sem falha moral. Não é? O sangue menstrual e o sêmen são impuros, mas os seres humanos devem se multiplicar por meio do sexo.
O que acontece em Levítico, muitas das vezes, é que Levítico vai mostrar que algumas coisas são importantes, por isso são sagradas. Elas não devem ser banalizadas. Como eu disse, a lei de Deus abarcava toda a vida. Tudo era lei de Deus. Se o povo é governado por Deus, de onde vem a lei civil? Não tem lei civil. Tudo é lei de Deus. Tudo vai ser entendido como lei de Deus. Depois, esse conceito vai mudando. Então, hoje a gente tem coisas que estão na legislação do homem que não necessariamente estão na legislação da Bíblia. Assim como o contrário também. Vou pegar o próximo aqui para me dar uma paradinha. Tá. Antes de entrar em sacerdote. Até esse ponto aqui, alguém quer fazer uma pergunta? Quer colocar alguma coisa? Ou a gente pode avançar? Se durante a aula você quiser falar, só levantar sua mãozinha aí, tá? Só tocar nesse círculo de mão levantada e mão espalmada, você vai ter oportunidade. Então, tudo em Levítico trabalhava coisas sagradas, coisas profanadas. Lugar sagrado, lugar profano. Tempo sagrado, tempo profano. Toda a vida era isso. Essa é a mentalidade de Levítico. Essa mentalidade ainda está na mente de alguns crentes ainda. Para alguns crentes, apesar de que isso é sempre hipócrita, porque eles fazem isso numa parte da vida e não fazem em outra, ou a coisa é gospel ou ela é do diabo. Ou seja, não existe nada neutro. Ou é sacralizado ou é diabólico. Então, quando, na verdade, por exemplo, pular a amarelinha não é nem sagrado nem diabólico. É nosso. Pode ser sagrado se você está feliz, está brincando com seu filho, etc, etc. Mas esse dualismo, já viu essa coisa aqui? Essa radicalidade, ou é Deus ou é o diabo, ou a pessoa é de Deus ou é do diabo, ou esse lugar é de Deus ou esse lugar é do diabo, ou esse dia é de Deus. Essa é a ideia de Levítico, que não é exatamente a ideia de Jesus. Qual é a ideia de Levítico? A ideia de Levítico é: se você toca o impuro, você fica impuro. Se você toca o contaminado, você fica contaminado. O que Jesus vem e diz? Se você é santo e toca, você santifica. Porque no Levítico, só Deus tem o poder de santificar. Quando ele toca, ele santifica. Todos os demais, quando tocam, são contaminados. Mas aí vem Jesus e diz: eu como com pecadores e eu não me contamino com eles, mas eu os santifico. Eu toco no leproso, mas eu não me contamino com ele, mas eu o santifico. Eu toco no caixão da viúva de Naim, mas eu não me contamino com ele, mas eu o santifico. Então, Jesus aí vai inverter essa teologia. Ele vai dizer, no Levítico era assim, agora é assim. Eu estou trazendo para vocês o Espírito Santo. E esse Espírito Santo, ele santifica onde você estiver. É lógico, isso não significa que a pessoa, então, vai para um lugar que não tem santidade nenhuma e usar isso como desculpa para pecar. Não é? Agora, Jesus estava em determinados lugares que, para algumas pessoas, era impuro, mas ele tinha uma missão, ele tinha um propósito. Ele estava ali fazendo a obra de Deus. Então, ele vai dizer, não é o que sai do homem que contamina, não é o que dentro, não é o que entra. Não é o que entra. Portanto, a gente tem que estudar Levítico entendendo como era naquele contexto e entendendo que hoje não é assim. Então, Jesus foi julgado porque conversava com a mulher samaritana. Então, você não pode conversar com gente de reputação duvidosa. Você não pode sentar com gente que não é crente. Eu sou de um tempo, me converti em 96, e tinha crente que ainda atravessava a rua quando encontrava um macumbeiro. Ou encontrava um homossexual, sabe? Então, tem gente que ainda tem essa coisa, eu não quero estar perto, eu não quero... Só que, assim, a santidade em Jesus não é essa de Levítico. A santidade de Jesus é outra conversa. Por isso que Jesus é chamado de comilão, de beberrão, de amigo de pecador. Eles não conseguem compreender Jesus. Porque Jesus realmente, a Bíblia diz assim, remove o primeiro e estabelece o segundo. Jesus vem trazer um novo testamento. Então,
os princípios se mantêm, mas muita coisa ele remove mesmo. Ele remove. Por isso que ele diz, ouviste o que foi dito. Eu, porém, vos digo, eu vou dizer uma coisa diferente aqui. Vou dizer diferente. Então, nós estamos debaixo de um Novo Testamento. O Antigo, ele funciona como história e base. Mas aonde a gente tira a teologia que a gente anda? Do Novo, não do Velho. Mas tem crente que ainda está na mente do Levítico, ainda está na mente do Pentateuco. Sabe? Aonde ele trabalha um tipo de fé que chega a ser meio doentia. Porque ele acredita que qualquer coisa ele vai se contaminar. Que ele precisa andar isolado de tudo e de todos. Mas Jesus chamou Levi, que era publicano, e andava com ele. Então, a gente percebe que a santidade em Jesus é muito diferente. É só lembrar de Pedro. Pedro está na casa de Simão Curtidor. O que é um curtidor? Quem sabe o que é um curtidor aqui? Quem sabe, responda. Dá um chute. Ele trabalhava com couro. Trabalhava com couro. Quem trabalha com couro no Antigo Testamento é impuro, porque você trabalha com animais mortos. Então, Pedro está na casa de um judeu, provavelmente um cristão, provavelmente, que era um homem impuro. Pedro já abriu uma concessão, Pedro já abriu um pouco a mente dele. Ele já entendeu um pouco do evangelho. Ele está na casa de um homem que muita gente não ia querer estar. Não ia querer estar. Jesus andava com pescadores. Pescadores estavam o tempo todo impuro. Por quê? Porque o pescador, ele tocava no peixe impuro, porque se tinha peixe puro e peixe impuro. Lembra da parábola dos peixes? O reino de Deus é semelhante a um homem que lançou a rede ao mar. E quando puxou a terra, tinha peixes bons e peixes ruins. Quando a gente lê peixe bom e peixe ruim, a gente pensa que Jesus está falando de peixe estragado e peixe bom para consumo. Não é. O peixe bom é o peixe puro segundo a lei. O peixe ruim é o peixe impuro segundo a lei. Se você é pescador e você tem que separar, você está tocando no impuro o tempo todo. Ou seja, enquanto você está trabalhando, você está impuro. Para você ir para o templo, você tem que parar, passar pelo ritual, ir para o templo. Isso significa ficar dias sem pescar. Isso significa, dependendo do contexto, você passar fome. Então, andar com pescador era coisa de gente que não tinha religião. Porque quem tinha religião não ia andar com essa galera impura. Então, a gente precisa estudar qual era a noção de santidade, o princípio de santidade permanece. Mas ela trabalha de maneira diferente. Porque se fosse para trabalhar da mesma maneira, não precisava ter o Novo Testamento, a gente ficava só contigo. Trabalhava o judaísmo, não somos judeus, não somos gentios, somos cristãos. Nós trabalhamos o Pentateuco, os profetas, os poéticos, os históricos, com Jesus como chave hermenêutica. Ou seja, é Jesus Cristo que vai nos ensinar, a partir da vida dele, e os apóstolos, como lidar com isso. Então, ele está na casa do Simão Curtidor. Só que ele ainda está com esse negócio de não querer muita conversa com o gentio. Aí, o anjo vai lá na casa do centurião, né? Cornélio, manda chamar Pedro, está em Jope, na casa de Simão Curtidor. Pedro está no terraço. Diz que Pedro sentiu fome. Depois você lê o texto lá, se você quiser abrir a Bíblia agora. Pedro sentiu fome. Pedro estava jejuando, com certeza jejuando. Não sei se o texto diz claramente, mas acho que diz, no santo de cabeça. Ele estava orando e jejuando. Ele sentiu fome. Quando ele sente fome, o que Deus faz? Desce um lençol com um montão de animais. Percebe como Deus usa as coisas do cotidiano, do dia a dia, para trazer revelação espiritual? Deus usa a necessidade dele, que ele está com fome, e trabalha a ideia da comida. Aí desce um lençol. Pedro, levanta, mata e come. De maneira nenhuma, eu estou com fome, mas isso aí eu não como. Nunca entrou nada imundo na minha boca. Pedro está seguindo o quê? Levítico. Pedro está seguindo a lei. Pedro está sendo um bom judeu. Aí o lençol sobe e desce a segunda vez. Pedro, levanta, mata e come. Ele diz de maneira nenhuma. Desce a terceira vez. Pedro, levanta, mata e come. 3 na Bíblia é confirmação, é obstinação. 3 vezes o lençol desceu, 3 vezes Paulo orou. Orei 3 vezes para que o espinho da carne fosse, o mensageiro de Satanás fosse embora. Aí a mensagem vem, a minha graça te basta. E várias vezes você vai ver isso. 3 vezes Balaão espancou o jumento. 3 significa obstinação e significa o máximo. Você foi até ali mais você não vai. Então ele fez 3 vezes a confirmação. E Pedro disse não, aí Deus disse não, torne comum, porque Deus purificou. Aí o que Deus está dizendo para ele? Era imundo até eu tocar. Porque quem diz que é imundo ou não,
Quem é que define o que é imundo ou não? Não é Deus. Então ele diz, era imundo, mas agora não é mais. Por quê? Porque eu santifiquei. Mas Pedro está na mentalidade antiga. Aí quando ele vai lá na casa dos gentios, ele prega, o Espírito Santo desce. Ele nem precisa orar para ele não achar que foi. Não, o Espírito Santo desce. Aí ele diz, como é que eu não vou batizar com água quem Jesus batizou com o Espírito Santo? Então ele está querendo dizer o seguinte, os gentios agora, eles não são mais imundos. Eles foram purificados pelo meu Espírito. Só que a gente, às vezes, a gente quer ser mais certo do que Deus. Deus purifica e a gente continua dizendo que ele está imundo, que não serve, que não presta. Né? É isso que a gente chama de mentalidade legalista. O que é mentalidade legalista? É a mentalidade que está presa à lei, mas não entende o espírito da lei. Não entende o espírito da lei. Vou dar 2 exemplos aqui. Constantemente acusavam Jesus de quebrar o sábado. Jesus nunca quebrou o sábado. Era a interpretação deles sobre o sábado que estava errada. Alguns princípios lá de trás Jesus revogou mesmo, mas o sábado não. Ele vai dizer, o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Primeiro veio o homem para depois o sábado. O sábado serve o homem. Vocês colocaram o homem para servir o sábado. Aí Jesus, olha o que acontecia. Se uma criança, ela tinha que ser circuncidada no 8º dia. Se o 8º dia caía no sábado, a criança era circuncidada. Porque aí você tinha 2 princípios. Vai guardar o sábado ou vai guardar a circuncisão? Guardava a circuncisão. O que é isso? É não ser legalista. É entender o espírito da lei. Por quê? O sábado é um dia de separação para o culto. Ora, eu vou quebrar o sábado fazendo culto? Obviamente que não. Mas é um trabalho. É uma cirurgia, uma microcirurgia. Aí eles diziam, olha, você não deixou me carregar uma cama, mas tira uma ovelha do buraco. No sábado. Então, eles tinham esse pensamento legalista, que é onde a lei vale mais do que o espírito da lei. Vou dar um exemplo. Um outro exemplo que eu gosto muito. Eu estou vindo com o meu carro de madrugada. Tem nenhuma testemunha. Nenhuma. Ninguém vai ver. Não tem câmera, não tem nada. O sinal está aberto para mim. Vermelho para o pedestre. Aberto para mim. Vermelho para o pedestre. Ok? Não, digamos que tem uma câmera filmando o semáforo. Uma câmera filmando o semáforo e o pedestre. Está aberto para mim. Vermelho para o pedestre. Aí eu venho com o meu carro a 80 km. Eu percebo que o pedestre não está vendo e vai atravessar. Eu olho para o semáforo e digo, está verde. Vou cumprir a lei. Quem está errado é ele. Aí eu venho com o meu carro e atropelo o pedestre. Paro, chamo a ambulância, presto socorro, vou na delegacia, pega uma câmera, estava verde para ele, vermelho para o pedestre. Eles não vão ter como saber que eu vi. Eu poderia evitar, eu posso dizer, não, eu não vi, eu estava distraído, eu olhei para o lado, tal. Ou seja, o que é um legalista? O semáforo, ele é feito para proteger a vida do pedestre e do motorista. Esse é o sentido do semáforo. Se alguém desobedece, o pedestre desobedece o semáforo, e eu posso impedir, se eu atropelo, eu estou quebrando a lei. Eu não estou cumprindo a lei. Então, isso é que é ser legalista, é se apegar ao texto da lei para quebrar a lei. E é isso que os fariseus faziam. Quando eles diziam, eu não vou ajudar meu pai porque eu dei corbão, ou seja, eu dei uma oferta ao templo. Como eu dei o dinheiro ao templo, o templo que cuide deles. Então, eles usavam a lei, em vez de honrar o pai e a mãe, eles diziam, não, eu dei a minha oferta ao templo, então é o templo que cuida. É como alguém, por exemplo, dar o dízimo e a oferta na sua igreja e dizer, eu não vou amparar meu pai porque é a igreja que tem que... Vocês estão entendendo o que é o legalismo? Isso é um legalismo. E tem muita gente que, quando vai para o texto da lei, opera dentro dessa categoria. Vamos para o sacerdote em Israel, tá? Depois, quem né, for entrando pessoas ao decorrer da aula, você volta e assiste a aula desde o começo, tá bom? É importante assistir desde o início para compreender bem. Sacerdotes em Israel. Então, Deus chama Moisés, chama Arão para ser seu profeta, chama Arão para ser esse
sacerdote. E a tribo de Levi vai passar a ser uma tribo sacerdotal. Então, nem todo levita é sacerdote, mas todo sacerdote é levita. Por quê? Todo mundo que trabalha no trabalho do Senhor é levita, mas apenas os primogênitos, apenas os filhos de Arão são sacerdotes e apenas os primogênitos dos filhos de Arão são sumos sacerdotes. Tá? Vamos ler aqui o slide. Há uma série de instruções para a prática e a condução do ofício sacerdotal. Os sacerdotes são encarregados de instruir, não causar contaminação e purificar o santuário. Os sacerdotes cuidam da santidade do culto e da santidade da vida. Então, vamos lá. Por que o sacerdócio é importante? É o trabalho correto do sacerdote, não só isso, obviamente, né? Mas que vai fazer com que tenha chuva, com que tenha orvalho, com que o povo consiga vencer as suas batalhas. Toda a vida é ordenada ao redor do culto. O sacerdote, ele é responsável não só pelo culto, mas pela sociedade, porque ele é o intermediário. Agora Deus estabeleceu um intermediário. Eu disse no Antigo Testamento que as pessoas ofereciam seus próprios sacrifícios, os chefes das famílias. Agora Deus estabelece uma família e diz, olha, Levi vai representar todo Israel diante de mim. Então Deus estabelece um mediador. A esse mediador, Deus dá ordem sobre ele. Então ele tem que ser, para ser levita da família de Levi, para ser sacerdote da casa de Arão, para ser sumo sacerdote primogênito de Arão, ele tem que ter 25 anos, em um determinado momento a idade vai subir para 30, ele tem que ser homem, ele não pode ter defeito. Então tem uma série de instruções que tem um sentido simbólico, que tem que ser cumpridas para que aquele sacerdote se aceite. Você vai perceber que em Levítico tudo é ordenado. Então, o sacerdote tem uma ordenação, a roupa do sacerdote tem uma ordenação, a consagração do sacerdote tem uma ordenação, tudo é exposto, explicado, estabelecido por Deus. Então, olha, o sacerdote tem que ser assim, a consagração do sacerdote tem que ser assim, a roupa do sacerdote tem que ser assim, a vida do sacerdote tem que ser assim, porque o sacerdote é aquele que vai entrar no santuário, é aquele que vai acessar o espaço santo. E para acessar o espaço santo, ele precisa cumprir as regras de santidade, porque senão ele não será aceito. E a gente vai ver isso daqui a pouco, quando a gente olhar o texto de Nadab e Abiú. Quando ele for oferecer os sacrifícios, aí você vai ver o livro de Levítico. Cada sacrifício de um tipo tem uma prescrição, uma forma de ocorrer, e tudo aquilo tem um contexto. Ou seja, é preparar para Deus um povo santo, que naquele contexto a santidade acontecia através desses rituais simbólicos. No nosso contexto, a santidade acontece por meio da fé em Jesus Cristo. E, logicamente, das disciplinas espirituais, oração, jejum, leitura da palavra, etc, etc, etc. Então, você tem um jeito de acender o fogo, você tem um jeito de acender o menorá, você tem um jeito de colocar a lenha, você tem um jeito de acessar o altar, você tem um jeito de colocar a oferta de alimentos não pode ter fermento, a oferta de animal não pode ter defeito, a oferta tem que ter um tipo de idade, a oferta tem que ser macho, tem uma série de regras. Quando a gente olha, é chato a leitura, a princípio. É chato. Mas quando a gente olha para o sentido do contexto geral, qual é o contexto geral? O contexto geral é: vocês estão acessando a presença de um Deus que é santo, e essa presença precisa ser acessada por rituais de purificação para que vocês sejam protegidos da minha santidade. Por isso que Deus vai dizer assim: Moisés, eu vou colocar você na fenda da rocha, vou colocar minha mão e você vai me ver pelas costas, que é para te proteger. É para te proteger.
Moisés, eu vou subir, você vai subir o monte, mas diz para o povo para não tocar no pé do monte, que é para te proteger. Então, é essa a ideia de que Deus é tão santo, tão separado da gente, que ele é inacessível. E o acesso a ele, quando a gente vai em algum lugar, a gente não tem que seguir regra de acesso. Determinadas festas, você só entra se você der o nome. Determinados lugares, você precisa ter uma pulseira, precisa ter um QR Code. Então, há lugares em que o acesso só acontece. Então, vai ter lugar que você precisa, para entrar, tem que deixar o celular. Ou você deixa o celular, você não entra. Agora, essa é uma lei que, lógico, não vai ser cumprida em todas as escolas, que não pode ter celular em escola. Ou seja, o acesso segue regras. Então, por que tem um monte de regra em Levítico? Para dizer que, para vocês acessarem a minha presença, tem uma regra. Por quê? Porque eu sou um Deus santo. Eu não posso ser acessado de qualquer maneira. Volto a dizer, hoje a gente tem mais liberdade, mas ainda assim nós temos liturgias. Nós temos liturgia. Nós temos a ordenança da ceia. Se alguém servir ceia com água, eu vou dizer isso é heresia. Por quê? Você não está respeitando o símbolo. Eu sei que o vinho ou o suco de uva, tanto faz, que se usa, é um símbolo, mas é um símbolo que foi estabelecido por Jesus. Se alguém tira e coloca água, coloca chocolate, coloca mate, eu vou dizer, isso não serve. Você está quebrando um princípio, jogando no chão um símbolo estabelecido pelo próprio Deus. Então, esse monte de regra de prescrição tem isso, essa ideia simbólica de você oferecer o melhor. Né? Então, nada com defeito pode chegar perto de Deus. Aí que eu digo que isso vai influenciar a mentalidade judaica, vai produzir um sectarismo. Por quê? O animal não pode ter defeito. O sacerdote não pode ter defeito. O que vai acontecer na mentalidade judaica? Vai estigmatizar quem tem defeito. Vai estigmatizar quem tem defeito. O homem da mão mirrada, ele não podia nem estar ali, acessando a sinagoga, porque ele era o quê? Um defeituoso. A Jesus diz, vem para o meio. Então, a lógica do Antigo Testamento é separação total. O santo está num compartimento, o profano está no outro. Ó, não cruza a linha aqui, não quero você perto de mim. A lógica do Novo Testamento é o quê? Está impuro? Vem para cá que eu vou te purificar. Qual que é a lógica da igreja? A gente afasta o cachaceiro, a gente afasta o drogado, a gente afasta prostituto, homossexual, bandido. Não, o que a gente diz? Vem que aqui tem purificação. Da onde a gente aprendeu isso? De Levítico? Não, Levítico não ensina isso. Levítico não ensina isso. Levítico ensina é, se você é impuro, você não pode chegar no culto, sem passar pelo ritual de purificação primeiro. Na gente não, você vem para você ser purificado. Não, em Levítico, toda purificação tem que passar pelo sacerdote. Em Jesus, não. Cada crente é sacerdote universal. Então, não preciso ficar com preocupação de não tocar, não falar, não chegar, não ter contato. Isso é um pensamento de como funcionava a santidade naquele contexto de Israel, porque eles eram uma nação, eles iam ocupar uma terra, tinha um monte de povos ao redor, e naquele contexto essa era a melhor maneira deles não se contaminarem com outros povos, mas não adiantou, porque eles ficaram durante um bom tempo caindo em idolatria, até o cativeiro, não é? Caindo em prostituições cultuais, caindo em outros pecados, e muitas das vezes eles se misturaram, é só lembrar de Balaão, que vai botar tropeço diante deles, e eles vão cair com orgias e mulheres e bebida. Né? Com a promiscuidade. Então, tudo é ordenado. Então, é essa ideia de ordem, que ainda permanece. A Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão, mas o Espírito tem liberdade. Então, é uma ordem, mas não é uma ordem como o Levítico. Sabe? Não. Antigamente não pode levantar a mão, não pode bater palma, não pode ter pandeiro, não pode falar alto, não pode... Sabe aquele culto? É regra? Fala isso agora. Agora levanta a mão. Agora, não. Em Jesus, espontaneidade. A samaritana diz, onde é que é para adorar? Porque vocês dizem que é no templo. Os samaritanos dizem que é no Monte Gerizim. Ele disse, mulher, a hora chegou, é outra hora agora. Você está no momento antigo, é outro momento. Os adoradores adorarão em espírito e em verdade. Não importa onde você está. O que importa é a sinceridade do seu coração. Vamos seguir aqui
em sacerdotes. Esses sacerdotes, eles recebiam parte do sacrifício como sustento, já que eles não receberam tribos. Duas coisas. Primeiro, sacerdote só podia ser homem. Em algumas outras nações, mulheres eram sacerdotisas. Em Israel, não. Por isso que o profetismo é, no Antigo Testamento, aquilo que é mais aberto. Tá? Eu dei uma aula agora de profetismo num outro seminário, e eu disse, o profeta pode ser homem, pode ser mulher. Pode ser de qualquer tribo. Pode ter qualquer idade. Ele simplesmente vem. Sacerdote, não. É institucional. Mas por que também, gente? Porque para ser sacerdote não é fácil. Então, de pai para filho, é muito mais fácil que você fazer a escola de sacerdote. Então, o pai ensinava o filho o ofício, como fosse uma profissão mesmo. E o levita, ele não tinha terra como as outras tribos. Eles tinham 48 cidades para morar em Israel, mas eles não podiam ficar cultivando a terra. Por quê? Porque eles trabalhavam para o Senhor, então não tinha tempo para isso. Também no começo não, né? Depois começou a haver turno, enfim. Era um outro contexto, mas a ideia principal era essa. Eles iam trabalhar para o Senhor. Para o Senhor. Até porque quando os levitas são instituídos é no deserto, não tem como plantar nada, aqui no povo não tem nem terra. Nem terra tem ainda. Né? E aqui é interessante, para poder quebrar alguns estigmas aqui, que as pessoas têm, muitas das vezes, sobre o sustento ministerial. Vamos lá. Desde o Antigo Testamento, que os ministros do altar são sustentados pelo altar. Tá? Quando Melquisedeque encontra com Abraão, Abraão dá o dízimo a Melquisedeque. O que ele está fazendo? Sustentando o sacerdote. Quando a tribo de Levi é separada, eu não estou falando de picareta, picaretagem, isso é outro papo. Ok? Cada um tem que ter discernimento para saber se o seu pastor é homem de Deus, se o pregador que convida é homem de Deus, se o profeta que segue é homem de Deus. Aí é outra conversa. Então, o que acontecia? O sacerdote recebia parte do dízimo, ele recebia o dízimo do dízimo. O sacerdote tinha direito a parte do sacrifício. Então, tinha um sacrifício, a gente vai ver, por exemplo, o holocausto não, o holocausto era tudo queimado. Mas tinha sacrifício que o sacerdote tinha parte do sacrifício. Ele tinha direito ao peito, a parte mais nobre. Ele tinha direito à coxa. O que os filhos de Eli faziam? Qual era, além do pecado de deitar com as mulheres? Eles enfiavam o garfo na panela e tiravam tudo para eles. Quando o sacrifício era para ser dividido. Uma parte era do Senhor, uma parte era do ofertante, uma parte era do sacerdote. Eles metiam o garfo e diziam, é tudo meu. Então, esse era um dos grandes pecados que eles cometiam. Então, eles tomavam além do que era necessário. E aí eles foram punidos. Mas eles tinham, pela lei, direito ao sustento. O profeta, se ele não fosse um profeta cultual como o Natan, ele era sustentado pelo quê? Como é que Elias foi sustentado? Como é que Eliseu foi sustentado? Eles eram sustentados por quem acreditava no ministério deles. De maneira que não há, biblicamente, nenhum escândalo em quem vive para o ministério. Se a pessoa é pastor em tempo integral e dedica a vida dele a pastorear, e pastorear dá trabalho. Eu já dirigi congregação 2 vezes. Pastorear de verdade dá trabalho. Visitar, batizar, aconselhar, tá no hospital, tá no enterro, tá na crise, tá no culto, e lê Bíblia, e dá estudo, e prega, e cuida, e é tempo. É tempo. E o pastor em tempo integral, ele vai ter, geralmente, um desempenho muito melhor do que quem está no trem chegando 8 horas da noite em casa e só consegue parar para estudar a Bíblia no final de semana. Não é à toa que os grandes ministérios que crescem têm pastores em tempo integral. Só pegar e fazer a lista. Pega todos os grandes ministérios, todo mundo pastor em tempo integral. Porque ou você faz aquilo, ou você faz outra coisa. Você não consegue fazer os 2 trabalhos em alto nível. Significa que é um modelo para todo mundo? Não. Muitas igrejas funcionam, os
pastores trabalham, amém, amém, amém. Mas, no Antigo Testamento, os sacerdotes não trabalhavam. Padre trabalha, já viu o padre trabalhar? O padre vive de quê? Do altar. Por que vocês acham que a Igreja Católica não deixa o padre casar? Porque é doutrina? Não, porque é economia. Que é mais barato sustentar um celibatário que sustentar um homem casado. Me perdoa a piada, mas as irmãs sabem. O homem acompanhado gasta mais. Mas os filhos é mais caro. Então, o pai de santo trabalha, a mãe de santo, o que elas fazem? Faz a obrigação, pega uma parte. Joga o búzio, pega uma parte. Joga o tarô, pega uma parte. E ninguém fica escandalizado. O monge budista, os monges que estão lá, tem uns que nós vamos cultivar, vive de quê? Jesus trabalhou até os 30 anos. Quando ele começou no ministério, ele parou de trabalhar. Se não me engano, é Lucas 8:3, diz o texto que as mulheres sustentavam eles com seus bens. Jesus era muito diferente, que isso seria uma vergonha. Os discípulos eram pescadores, a maioria, até estar com Jesus. Jesus chamou, parou de pescar. O Levi, ele continuou trabalhando de cobrador de imposto? Não. Tanto é que eles ficaram preocupados, perguntaram assim, Jesus, a gente largou emprego, largou tudo, largou família, o que a gente vai ganhar? 100 vezes mais nessa vida, e a vida é eterna. Ah, mas o Paulo fazia tenda. O Paulo fazia tenda quando ele estava em Corinto, fundando um trabalho. E quando chega na carta em Corinto, ele vai reclamar. Só você lê 1ª e 2ª Coríntios. Ele vai dizer, só eu e Barnabé que não temos direito de comer e beber e ter uma esposa crente? Eu tenho o direito. Ele vai dizer, qual é o boi que trabalha, que não debulha, que não come? Quem é que planta e não come o seu fruto? Qual o trabalhador que vai à guerra à sua própria custa? Mas ele vai dizer assim, longe de mim tirar tal glória. Eu estou querendo dizer o seguinte, eu tinha o direito, mas eu não quero. Sabe por quê? Porque naquela época tinha gente em Corinto pregando um monte de bobagem e acusando Paulo de querer o dinheiro dos coríntios. Aí ele disse assim, eu tinha direito mesmo. Sabe o que ele vai dizer? Ele vai dizer assim, olha, eu defraudei outras igrejas e recebi delas salário para cuidar de vocês. O que Paulo está querendo dizer é o seguinte, olha, imagine que você pastoreia em São João e tem uma igreja em Nova Iguaçu e uma igreja em Nilópolis que está te assalariando para você pastorear em São João. Ele está jogando isso na cara deles. É porque as pessoas, elas leem um versículo e esquecem o contexto. Esquece o contexto. Uma das igrejas que sustentava Paulo era a igreja de Filipos. Então, Paulo trabalhou em determinados contextos. É só você olhar a rotina de Paulo, não dá para imaginar que Paulo está fazendo aquilo tudo ali e fazendo tenda todo dia. Não dá. Então, não há polêmica nisso. Isso é muito simples. O trabalho religioso em tempo integral existe desde que o mundo é mundo. E a Bíblia tem todo o respaldo. Se a pessoa não é chamada, se ela está dando golpe, se é a Renalida do Pix, se é o Joma, aí é outro papo. Pilantra tem em todo quanto é lugar. As pessoas precisam ter discernimento. A gente tem que evitar tanto essa ideia, não é, de que o obreiro não pode ter salário, seja ele que for. Então, se ele é pastor, recebe salário da igreja. Se ele é um pregador, recebe salário de cada igreja que ele vai dar oferta. Quanto essa ideia também que todo mundo é sério, todo mundo é honesto, que não é. E ideias absurdas de gente que quer enriquecer a custa da igreja. Aí é outra conversa. Mas quando você vai olhar biblicamente, o obreiro é digno do seu salário. Aí as pessoas pegam aquele texto, lá nos evangelhos, diz assim, não pegue prata, não leve prata, não leve ouro, não leve isso, não leve aquilo. O que Jesus está dizendo é para quando eles forem, eles não levar, não é para eles não pegar das pessoas. Ele está dizendo o seguinte, olha, não leve bordão, não leve sacola, não leve ouro, não leve prata, aonde você entrar, come de lá, se hospeda lá, não é? Não cobiça nada de ninguém, mas se sustente lá, digno é o obreiro do seu salário. O que ele está querendo dizer é o seguinte, vai sem preocupação, não leva dinheiro, não leva cartão de crédito, que eu vou sustentar vocês. É isso que ele está dizendo. E o pessoal lê e acha que é o contrário. Acha que é o contrário. Então,
O sacerdote no Antigo Testamento, ele era sustentado pelo povo, mas tinha abuso. Acabei de falar de Eli agora. Eli era um. Meteu o garfo lá, Eli não, filho de Eli, meteu o garfo lá e queria levar tudo para ele. O profeta vai denunciar, se não me engano, Ezequiel, ai dos sacerdotes que não cuidam das ovelhas, que não curam a quebrada, que não enfaixam a perna, que não tiram os bichos, que não dão banho. E ele vai falando, denunciando. E quem denunciava o sacerdote era o profeta. Mas a gente tem que entender que a Bíblia, ela, de cabo a rabo, ela aponta o sustento ministerial como uma coisa natural, comum. Vamos avançar aqui. Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Tá livre, tá? Se quiser, levanta a mão, a qualquer momento, ok? O sacerdote, ele funcionava também como um médico, né? Você sabe que no mundo antigo, Flávia, né? Pode falar, Flávia. Flávia, é isso? Isso, Pai do Senhor. Tá me ouvindo? Então, a respeito dessa questão da oferta, eu ainda tenho um pouco a minha mente fechada, porque eu entendo o seguinte, quando você falou aí a respeito do sacerdote, ele trabalhava em tempo integral, não é isso? Sim. Então, e aí quando alguém vai pregar e ele não trabalha em tempo integral e faz isso como um trabalho, porque a gente sabe que existe isso, porque eu não sou contra dar oferta a pregador, mas eu sou contra estipular valor. Eu vou na sua igreja, mas você tem que me dar X. E a pessoa procura isso como um trabalho. Sim. Entendi. E aí? Vamos lá. Se você não vive da obra em tempo integral, então você não precisa estar preocupado com isso. Não é? Eu acredito, e na verdade tenho certeza que qualquer pessoa que convida outra pessoa deve estar preocupada que essa pessoa não coloque do seu próprio dinheiro, porque quem convida dá banquete. Ou seja, se eu te convido, eu tenho que saber se você vai de ônibus, você tem condição de ir de ônibus, você vai de carro, vai de carona, então eu tenho que ou eu tenho que chamar o Uber para você, me preocupar que horas você vai sair, eu não posso deixar você num ponto de ônibus, ainda mais se for mulher, homem também, mas ainda mais se for mulher, para saber se vai ter ônibus, se vai ter trem, se vai ter. Você chega na estação, nem trem tem. Então tem gente que convida as pessoas, e é independente se a pessoa vive da obra ou não, você tem que cuidar daquela pessoa que você está convidando, porque aquela pessoa, ela é uma convidada. Não é? Assim como eu convido alguém para minha casa, eu tenho que tratar aquela pessoa bem. Então, essa preocupação a pessoa tem que ter, independente se a pessoa vive da obra ou não. Porque eu posso convidar uma pessoa e que a pessoa está sem dinheiro. Aquela pessoa vai tirar o dinheiro do gás para ir lá. E assim, eu estou chamando. E, a princípio, cada igreja local, ela deve ter condição de manter a igreja sem depender de obreiros terceiros. Então, eu preciso treinar, equipar obreiros para que eu não dependa de pregador de fora, professor de fora, e eu possa fazer isso quando eu entender que vai agregar, que vai tal, coisa que certas igrejas não fazem. Elas ficam virando com o pregador e em vez de treinar lá, as pessoas estão lá dentro da igreja dela. Se essa pessoa ela não trabalha em tempo integral, eu acredito que se ela está recebendo aquilo que ela gastou, já está ok. Se ela recebe uma oferta maior, amém. Porque ela pode comprar um livro, ela pode comprar uma roupa. Então, quem convida tem que ter essa preocupação. Quem eu estou convidando? É um pregador que prega ocasionalmente ou ele é alguém que vive para o ministério? Eu não concordo, então eu não convido. Né? Ele vive para o ministério. Então, se ele vive para o ministério, não adianta eu dar a gasolina a ele. Não adianta eu dar o Uber a ele. E, assim, a pessoa que está sendo convidada, ela não tem obrigação de atender o convite. Porque, veja bem, se você congrega na igreja X, a sua obrigação é com a igreja X. Se o seu pastor te escala e você não tem trabalho, não tem motivo, você tem dever de estar lá, ou seja, pregando, não sei se é o seu ministério.
Quando alguém convida, quem recebe o convite tem o direito de ir ou não ir, conforme aquilo que acredita ser conveniente, se vai ser bem tratado, se não vai ser bem tratado. Eu não gosto dessa coisa de estipular valor, não gosto dessa coisa de contrato, não gosto desse tipo de coisa. Entretanto, quem prega, ou quem dá aula, ou quem vive do ministério, ele não pode ser ingênuo. Ou seja, você precisa perguntar o que vai ser feito. Por quê? Possa ter certeza. Vamos dizer que você fosse uma pregadora. Alguém te chamaria da região dos lagos, digamos que você mora aqui aqui na Baixada ou pela zona metropolitana do Rio, para você dirigir 2h30 para ir, 2h30 para voltar. E talvez nem a gasolina te desse. Ou, se você vive da obra, por exemplo, digamos que você saiu daqui 4h da tarde para pregar lá 7h30, saiu de lá 10 horas, chegou em casa 00:30, deu seu tempo, se desgastou, você vive do ministério e a pessoa te dá R$200. R$200 é o que você gastou para ir. Ou seja, como não há bom senso constante de quem é convidado e de quem convida, precisa que as duas partes comecem a entender uma a outra. Então, por exemplo, na igreja que eu congregava antes, a gente tinha uma oferta estipulada. Então, eu chamava o pregador e dizia, a oferta aqui é X para todo mundo. Se ele dissesse que não estava bom, eu chamava outro, está tudo bem. Então, eu não mexia ali, era assim que a igreja trabalhava. Então, agora, poxa, eu não vou chamar um cara de São Paulo para dar a mesma oferta. Por quê? Porque o cara vai se deslocar, vai passar um dia inteiro viajando. E ele, lá era R$400, tá? Ele pode ganhar essa oferta lá em São Paulo. E você pode dizer, pois R$400 é muito, mas o cara não prega todo dia. Então, assim, o que acontece? O que eu penso? Se eu sou contra, eu não convido. Se eu convido, eu tenho que dar a mínima condição. Se a pessoa não vive da obra, eu não posso dar um se vira para ela. Saber se ela vai dar tempo de fazer janta em casa, se ela veio do trabalho. Eu tenho que ter cuidado. E aquele que é integral, ele não deve ser um mercenário, mas, ao mesmo tempo, ele não pode ser bobo, porque senão ele se ferra. Essa é a verdade. Sabe assim, no dia a dia, com a experiência, né? E quem busca um equilíbrio, aprende a detectar. E aí, realmente, tem lugares que é melhor não ir. Por quê? Porque você vai se desgastar, você não vai ser bem tratado. E volto a dizer, se a pessoa entende que aquele investimento não deve ser feito, ela coloca um obreiro local para fazer aquilo. Agora, entretanto, de maneira geral, ou seja, aquela pessoa que foi chamada por Deus para viver para o ministério, como Paulo foi, como Pedro foi, como os apóstolos foram, e como continua na história da igreja. Continua na história. Martinho Lutero não ia conseguir fazer. Daniel Berg Gunavig. O Berg trabalhou 1 ano para juntar dinheiro para eles aprenderem Depois eles não trabalharam mais. Por quê? Porque eles vinham viajando. Eles não tinham como evangelizar no lombo do cavalo e ficar preocupado em trabalhar. Ou ele fazia uma coisa, ou ele fazia outra. Então, o trabalho religioso, ele também é trabalho. Mas, volto a dizer, assim como tinha exageros e erros no sacerdócio do Antigo Testamento, também há hoje. Então, da mesma forma que aquele que vai levar o sacrifício para o sacerdote precisa entender que o sacerdote está trabalhando para ele. E quando o sacerdote pegar da coxa, ele entender que aquilo faz parte, o sacerdote também não pode querer ficar com tudo. Sabe? Como os filhos de Eli faziam. Então, é essa ideia aí. Entendi. Mais alguém? Fala, Flávio. Não, eu entendi. A minha questão sempre, o meu posicionamento é em relação a isso que você falou. Eu penso que estipular, eu acho que é uma palavra assim, muito forte, né? Você estipular X. Agora, em questão de ofertar, eu não vejo, mesmo a pessoa que não trabalha, eu não vejo problema nenhum. Sim. Agora, eu acho um absurdo. Não, eu só vou na sua igreja se você me der X. Aí é aquilo que você falou, no tempo de Eli já existia, então a gente precisa se acostumar com isso, né? Eu acho que é um abuso. Eu penso que é um abuso. Quando você diz X, é um abuso. Agora, se você não conhece a igreja que está te convidando e o lugar é distante,
é prudente perguntar o que vai ser feito, para que não haja surpresas desagradáveis, né? Porque aí, se você percebe que o que vai ser feito é uma coisa absurda, como eu disse, do tipo, eu te levar para a região dos lagos, fazer você dirigir 5 horas, não é? Sair da sua casa 4 horas da tarde para chegar 1 hora da manhã e te dar uma oferta que seja um pouco maior do que o custo, poxa, por que eu não chamo um pregador da minha cidade? Eu chamo o pregador da minha cidade, se eu dar 250 para ele, ele vai ficar feliz. Poxa, eu chamo você daqui, vou fazer você fazer todo esse sacrifício, sendo que no final você vai ficar com R$ 50, ou seja, esse bom senso, muitas das vezes falta. E aí, alguns vão levar para esse extremo e vão ficar mercantilistas, o que é ruim, não é? E outros vão levar para outro extremo, achando que o ministério em tempo integral não é bíblico. Quando a gente olha, a gente vê claramente que é natural, e não só dentro da fé cristã, tá? Como eu dei exemplo, para que o trabalho religioso avance, muitas das vezes, ele precisa de dedicação. Eu vou dar o meu exemplo, eu sou professor. Gente, um professor de EBD, se ele se comparar com alguém, como eu estou desde 2016, apesar de que eu trabalhei no Uber 2019, 2020, vou colocar 2020, tá? Onde eu realmente parei com toda a atividade secular. Em 2016 eu fazia intercalar. Então, eu estou desde 2020, mas há muito tempo na transição. Vamos lá, 5 anos. Meu trabalho é ler, escrever, pesquisar, dar aula. Eu faço isso todo dia. Todo dia, porque eu trabalho com literatura, então eu escrevo, eu leio, eu dou aula, eu estudo. A minha mente, ela está afiada. O professor de EBD passou a semana toda num trabalho difícil. Ele, a não ser que seja um gênio, ele não vai conseguir dar uma aula como eu dou. Não é apenas, e não é porque eu seria melhor do que ele. Não, é porque o tempo que eu me dedico a isto aqui faz com que eu tenha necessariamente um desempenho melhor. Por quê? Porque todo o meu tempo, logicamente que não é todo o meu tempo, mas assim, todo o tempo em que eu dedicava antes para ser torneiro mecânico, supervisor de almoxarifado, trabalhar com logística, eu dedico à obra. Então, amanhã eu vou fazer uma revisão de um livro, teologia. Depois eu vou revisar um curso, teologia. Ou seja, o que acontece? Você naturalmente consegue ter uma performance maior. Aí, por causa disso, as pessoas, vem aqui dar uma palestra, vem aqui e tal. Então, determinados ministérios, né, quando a pessoa entende, mas não é fácil também, porque assim, você abandonar trabalho secular, primeiro, você passa por uma transição, passa vários perrengues. Hoje, por exemplo, a minha vida é estabilizada, principalmente por causa do trabalho de literatura, né? Essa coisa de revisar livro, tirar livro de mensagem de pregador, fazer o trabalho de escritor fantasma, e também o restante das coisas que eu faço. Mas, durante muito tempo, de 2006 a 2020, eu patinei muito ali, né? Eu tentei voltar para o secular, mas não funcionou. Então, você tem uma pequena parte de pregadores que ganham muito dinheiro mesmo, mas é a minoria. É igual pastor. Você tem pastor de igreja que ganha 100 mil? Tem. Você tem até que ganha 400 mil. Absurdo, né? Absurdo, absurdo. Mas a maioria dos pastores assalariados, eles até ganhariam mais se ele estivesse no secular. O cara não está ganhando aí 2 mil e pouco. Na minha igreja, os dirigentes ganham 2 mil e pouco, eu acho. Na minha antiga igreja, perdão, tá? Na minha antiga igreja. Ou seja, dependendo do trabalho que você faz, você ganharia mais. Então, a vasta maioria de quem prega em tempo integral, ou de quem é pastor em tempo integral, é a gente que está sofrendo. Uma minoria que, né, vai conseguir ficar midiático demais, vai conseguir ganhar dinheiro. Uns, naturalmente, pelo volume de convite, outros porque vão realmente entrar num caminho que eu, particularmente, não gosto. 2020, vamos avançar aqui. Você tinha você tem os tipos de oferta, que não está nesse slide, mas deixa eu entrar aqui.
Você tem a oferta do holocausto, que era uma oferta onde o sacrifício era completamente queimado, consumido, tá? Além dos sacrifícios de holocausto que as pessoas levavam, tinha um que era diário, de manhã e de tarde, tá? O animal tinha que ser sem defeito, o ofertante colocava a mão na cabeça e transferia o pecado para esse animal, tá? Então, ele era degolado, as partes eram lavadas, ele era cortado, ele era queimado, e aquela fumaça subia como um sacrifício diante de Deus. Que é essa ideia de que alguém precisa morrer por causa do pecado. A gente pode achar que realmente isso é um ritual meio sangrento, né? Mas se a gente lembrar que isso terminou com o próprio Deus sendo o cordeiro, a gente entende o tamanho da misericórdia de Deus. Tá? Então, o holocausto era o sacrifício feito para perdão de pecados. A oferta de manjares era a oferta feita como gratidão. Tá? Então, era oferta de cereais. Você podia ser farinha, trigo, ela podia ser cozida, podia ser frita, podia ser amassada. Tá? Não podia ter mel nem fermento, era feita com óleo e sal. Tá? Às vezes também tinha incenso. E o sacerdote levava até o altar, lançava uma porção no fogo e ele comia o restante. Ele ficava com a outra parte também como sustento dele. Tá? A menos que o sacerdote fizesse a oferta. Se o sacerdote fizesse a oferta, ele entregava tudo. Se eu levasse a oferta, ele lançava uma parte do cereal para o Senhor e ficava com a outra parte. Tá? Havia também a oferta pacífica, que era uma oferta de adoração, onde você trazia boi, vaca, ovelha, cabra. Tá? Ele era parecido com o holocausto, só que não queimava o animal todo, era queimada a gordura e as entranhas, e o restante era comido pelo sacerdote também. Tá? Era um sacrifício de louvor. Você vai ver isso em Levítico 1, 2, 3. Essas ofertas pacíficas de adoração também incluíam bolos, por exemplo. O sacerdote comia tudo, tá? Menos a porção, uma certa porção em certas partes do animal. Então, você vê que, tirando a oferta do holocausto, as outras ofertas, o sacerdote tirava uma porção. Você tinha a oferta pelo pecado. Quando alguém cometia um pecado involuntário, então ela levava lá o touro, o sangue era vertido, a gordura era queimada. Você tinha a oferta pelo pecado dos líderes, a oferta pelo pecado do povo. Você tinha uma série de ofertas levadas por isso aí. A oferta da culpa, a última oferta aqui, era uma oferta parecida com a oferta do pecado. A diferença é que a oferta da culpa, ela levava uma restituição em dinheiro. Então, se você tivesse feito fraudado alguém, você levava a oferta e restituía um valor àquela pessoa para aquela oferta ser aceita. Tá? Levíticos 11 a 15 são capítulos que vão levar a santidade para um escopo mais amplo, tá? Aonde são identificadas impurezas fora do ambiente do culto. Fora do ambiente do culto. Aí você vai ter, por exemplo, a questão de situações de impureza. Então, por exemplo, a mulher na sua menstruação ficava impura. Porque no Levítico, a vida ela é tratada como sagrada. O sangue é o símbolo da vida. Você vê que quando o Caim mata Abel, Deus diz, o sangue do teu irmão clama desde a terra. A terra abriu a boca para receber o sangue do teu irmão. Então, por que o sangue está falando? O sangue é a vida. Pelo sangue ser a vida, o sangue é tratado com certa sacralidade. Então, a mulher na sua menstruação, ela ficava impura. Também, obviamente, tem questões de higiene. Eu expliquei que toda a lei era a lei de Deus, até as leis de higiene. Tá? Então, se fosse hoje em dia, lava a cabeça assim, 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 é lei de Deus. Mas é por quê? Naquele contexto de povo caminhando, povo no deserto, lugar insalubre,
condições sanitárias difíceis, povo conquistando a terra. A gente até hoje tem cuidado com sangue, as pessoas que não são crentes, que não tem a ver com religião, tem a ver com entender, né? Então, por exemplo, a pessoa tem um lugar que o sangue está vivo, ela não senta ali. Ela tem medo de se contaminar de alguma forma. Então, essas leis também eram leis de Deus, mas tinham por intuito demonstrar a sacralidade da vida e, ao mesmo tempo, evitar que o povo ficasse doente. Então, você tinha a lei sobre menstruação, você tinha a lei sobre sêmen, então você não podia sentar naquela mesma cama, sentar se ficava impuro, aí tinha que tomar banho, aí tinha que fazer ritual de purificação. Mas é o quê? É a ideia da vida, né? Esses rituais ficaram no passado, porque eles tinham um contexto específico para Israel, né? Então, essas coisas, nós não estamos debaixo dessas prescrições do Antigo Testamento. Não, a nossa vida seria muito mais difícil do que ela é. Tá? A gente precisa entender o contexto ali em Levítico. Você tinha ali em Levítico também a questão dos animais puros e impuros. Então, por exemplo, eu falei do peixe. O peixe que tinha escama, o judeu podia comer. Se tivesse barbatana, não podia. Certo tipo de ave podia, o tipo de ave não podia. Por que tinha isso? E aí você vai encontrar comentários que vão entrar com a questão do higiene. Eu abraço uma outra tese, que é a seguinte. Esses animais que são considerados impuros, não na sua totalidade, volto a dizer, mas uma boa parte deles são animais que aparentemente estão fora da ordem da criação. Como assim? Então não podia comer lagosta, nem camarão, marisco nenhum. Por quê? Porque ele não é peixe, mas está na água. Então, tudo aquilo que está na água, mas não é peixe, não pode comer. Aquilo que voa, mas não é ave, geralmente não pode comer. Aquilo que nada, mas também está no chão, réptil, não pode comer. Ou seja, quando você pega a lista dos animais, e aqui eu não tenho tempo de fazer isso, mas você pode fazer na sua casa, você pega a lista dos animais, e aqui no material tem aí um slide sobre isso, tá? Porque eu estou avançando já de cada tempo. Você percebe que os animais impuros, na maioria das vezes, são animais que você não sabe onde ele transita direito, sabe? Assim, ele voa, mas ele é inseto, ele voa, mas não é ave, ele não é do chão nem é da água. Então, por serem animais que parecem não estar plenamente adequados a um único ambiente, eles acabam entrando nessa lista de restrição. Mas o aspecto de higiene também é um aspecto que deve ser considerado. Nem tudo a gente vai entender os porquês. E isso não deve nos preocupar, porque a Bíblia diz que as coisas encobertas são para o Senhor. Não é? Então, naquele momento, Deus agiu assim com Israel. Tá? Quando nós chegamos em Jesus, Jesus diz, não é o que entra pela boca que contamina, mas é o que sai. Quando tem lá em Atos 15, né, só fica aquela restrição alimentar do sangue mesmo, e todas as outras restrições vão cair. Porque se você pensar bem, Deus vai se relacionando com o povo de acordo com a história. Igual eu disse, antigamente todo mundo podia levantar altar. Chegou em Levítico, Êxodo, só o sacerdote levanta altar. Antes, o altar podia ser levantado em qualquer lugar. O povo fica na terra, chega a monarquia, o altar só pode ser aqui. O povo está no cativeiro, não tem sacerdote. A fé continua, levanta a sinagoga. Levanta a sinagoga. Entende? O povo está no cativeiro, não tem templo. Não tem sacerdote, não tem sacrifício. O povo levanta a sinagoga. Ou seja, as circunstâncias mudam, as coisas se adaptam. Não é um modelo único. Deus começa em Gênesis assim, Levítico assim. Não, vai mudando no decorrer do tempo, pelas condições históricas e pelo próprio plano de Deus, que é revelar-se plenamente no Filho. Quem vê o Filho, vê o Pai.
É isso que ele diz. Tem lei sobre a terra, então você tem que cultivar, e no 7º ano a terra descansa, porque a terra é do Senhor, e a terra precisa descansar, e não só a terra precisa descansar, mas os trabalhadores precisam descansar. Então você tem a noção da santidade do tempo. O que é o 7º dia? Santidade do tempo. O que é o ano sabático? Santidade do tempo. O que é o jubileu? Santidade do tempo. Você conta 7 vezes 7 anos, 49. No 40º ano, no 50º ano tem um jubileu. 2 anos sem plantar. Então é o tempo do descanso. Você tem as festas, o tempo. O tempo continua sendo sagrado, só que a gente não tem um calendário litúrgico. A gente não segue um calendário litúrgico. Não, olha, são tantas horas de culto por semana. Não, se faltar nesse culto aqui, aí quebrou. Não, se não tiver no dia da expiação, não tem isso mais. Mas a gente precisa continuar dando tempo. Isso aqui é um tempo sabático que vocês estão dando. Estão tirando um tempo que podia estar com a família, podia estar fazendo um trabalho, podia estar descansando, para estar aqui. Isso é tempo de culto. Isso é tempo ao Senhor. Isso é tempo sabático. Então, você tinha o tempo, você tinha as festas. No jubileu, você tinha que soltar os escravizados. Quem foi escravizado no jubileu tinha que ser solto, se estivesse vivo ainda, né? Porque era de 50 em 50 anos, 40, 50 em 50, então alguém podia morrer sem dar tempo. Você tinha que devolver as terras. Então, tudo isso era lei de Deus. Como assim devolver as terras? Porque em Israel, a venda era tipo uma sublocação. Você vendia, eu vendi, morri. 50 anos depois, o meu filho recebia de volta. Ou seja, era uma forma da família não perder a terra para sempre. Era uma forma das tribos, uma tribo não desaparecer, uma ficar muito rica, comprar a terra da outra e no final não ter nada. Então, a ideia era, você ficou pobre, vendeu a sua terra, no 50º ano, a terra tem que voltar. Israel cumpria sempre a lei? Não. Nem sempre a lei era cumprida. O Arão fez o bezerro de ouro, não aconteceu nada com ele. Davi adulterou e não morreu. Então, a gente achar que a lei era cumprida, não era. Mas era lei. O povo estava em avivamento, o povo cumpria a lei. O povo estava na bagunça, o povo não cumpria a lei. O juiz era bom, o povo cumpria. O juiz era ruim, o povo não cumpria. O sacerdote era bom, o povo cumpria. O sacerdote era ruim, o povo não cumpria. E assim ia. Então, você tem a sacralidade do tempo, você tem a sacralidade da terra. Vamos ver mais o que tem aqui para a gente fechar aqui. Dia da expiação, que era um dia do pecado, onde você tinha todo um ritual, né, para expiar o pecado da nação. Já falei sobre sacrifício de animais, já falei sobre moralidade sexual. Só um minutinho. Moralidade sexual, não. Eu vim aqui. Estou encerrando, tá, gente? Só um minutinho, por favor. É muito conteúdo, a gente faz um sacrifício enorme para conseguir. Então, Levítico vai tratar de moralidade sexual. Por quê? A santidade, ela engloba todos os aspectos da vida. A Bíblia não diz que fumar é pecado. Entretanto, a Bíblia diz que o corpo é templo do Senhor. Se fumar faz mal, é pecado. E faz mal, é pecado. Se você pegar foto antiga de crente, é crente que fumava. Mas por quê? Porque a ciência não sabia ainda que fazia tanto mal. A pessoa fumava. Depois passou a ser pecado. A pessoa entrando, não, isso aí faz mal. Por que crente não pode consumir bebida alcoólica? Porque faz mal. Por que crente não pode ser glutão? Apesar que a gente não leva isso a sério, né? A gente não leva. A gente fala, ostenta Coca-Cola, ostenta mesa. Se tem um pecado que ninguém leva a sério na igreja, é glutonaria. Acho até que a gente tinha que tirar da Bíblia. Mas é pecado. Porque quando eu como em excesso, eu faço mal ao meu corpo. É pecado. É pecado. Pecado. Ninguém importa com isso, mas é pecado. Então, o pecado é aquilo que vai me fazer mal, que vai me destruir, que vai trazer desordem na minha vida. E o pecado engloba o aspecto da comida, o aspecto da roupa, o aspecto do trabalho. Não é só o culto, e também a moralidade sexual, porque se Deus é o Criador, não é? Então, se a sexualidade vem dele, então, toda vez que a norma é quebrada, é pecado. Então, você vê Levítico. Homem com animal, abominação. Homem com homem, abominação. Homem com mulher, abominação. Incesto, pecado. No começo não era, porque era necessário. Deixou de ser necessário? Pecado. Quebrou a ordem natural.
a ordem biológica, a ordem moral. Então, tudo que cobre essa ordem é pecaminoso. Então, mesmo coisas que podem não estar descritas na Bíblia de maneira categórica, mas eu percebo pelo bom senso, de maneira clara, que quebra a ordem natural das coisas, é pecado. Tá? Então, e essa moralidade sexual, ela tem a ver com o cuidado do povo mesmo. Né? Com cuidado. Então, a gente vê aí, o que produz a imoralidade sexual? Você vai ver meninas com 17 anos com 3 filhos no braço. Ninguém sabe quem é o pai, quando sabe já morreu ou sumiu, aí as crianças não têm pai, fica nas costas da avó, que não tem condição financeira, aí dali já fica revoltado e fica aquele ciclo vicioso. Então não é uma moralidade vazia. Não é que Deus está preocupado com genitália. Deus sabe as consequências da sexualidade sem controle. Dá ruim. Dá ruim. Aí você tem enfermidade, você tem crianças que nascem fora de contexto, com pais irresponsáveis, sem menor condição. Você tem uma série de problemas. E essa moralidade sexual de Levítico, ela vai ser repetida no Novo Testamento. Porque aí vai ter gente que vai dizer, não, mas o homossexualismo é coisa do... Não, lá no Novo Testamento vai ser repetido. Então, tudo que é aquilo que o Novo Testamento reafirma não está caído, não. Então, Paulo vai condenar toda essa imoralidade da mesma forma. Então, não mudou nada. Estamos chegando aqui no final. Deixa eu ver se eu só esqueci de falar alguma coisa importante. Ok, não. Vamos trabalhar. Fechar aqui. Meus irmãos, eu vou pedir a vocês, para depois com calma, tá? Vocês lerem os slides, tá bom? E eu tento não, assim, estender, fazer uma aula de 2 horas, fica muito pesado, mas olhem os slides, porque algumas coisas eu expliquei fora de ordem, talvez alguma coisa eu não tenha explicado. Aí lá está tudo ordenado, bonitinho. Você pode refazer a aula, você pode colocar, né, no notebook a aula, o slide do outro lado, e ir acompanhando, tá bom? Se você chegou no meio, você refaz a aula. Alguém tem alguma pergunta de tudo que foi dito sobre Levítico? Ou tem alguma coisa de Levítico que eu não falei, mas você tem dúvida? Pode perguntar. Se não souber a resposta agora, eu trago na próxima aula, tá bom? A oportunidade está aberta para você que é aluno. Alguém? Não? Tem certeza? Se tiver, é só levantar a mãozinha. Tá bom? Então, tá ok. Antes de eu fechar aqui, vocês sabem que o nosso curso ainda está aberto. Até março a gente vai estar recebendo pessoas que estejam dispostas a fazer as aulas antigas, né? E elas podem pagar essa mensalidade até o final do curso. Então, se você conhecer pessoas que tenham vontade de estudar, de repente você não lembrou ainda, ou alguém falou com você esse ano, ainda está aberta até março a oportunidade para fazer parte do nosso seminário básico. A Flávia vai fazer a pergunta. À vontade. Então, uma vez eu não, na verdade só ouvi, que eu não fui conferir, depois eu esqueci. Mas a respeito de tatuagem, é falado algo em Levítico? Sim, é dito... deixa eu abrir aqui a Bíblia aqui, minha irmã, que isso merece uma... Isso merece uma... Eu tô com ele aberto bem aqui, no capítulo 19, 28, lê eu acho. para mim. Depois. O 28 fala assim: não façam cortes no corpo por causa dos mortos, nem tatuagens em vocês mesmos. Eu sou o Senhor. É a NVI. Qual é o capítulo e versículo? 19, 28. Então, é dito para não se fazer marcas pelos mortos. Então, estas marcas têm relação com culto, têm relação com idolatria, não tem relação com a tatuagem como estética. O Levítico, ele não está falando de tatuagem, é marca. Vamos lembrar dos profetas de Baal? O que Elias falou com os profetas de Baal? O que o texto diz que eles faziam enquanto eles oravam? Cortavam o corpo, né? Exatamente. Então,
esse cortar o corpo, não é, esse rasgar, fazer marca, não é tatuagem. Então, eles deviam fazer algum tipo de corte cultural no corpo. Então, eles vão dizer, vocês não vão fazer corte nem por outros deuses, nem por mim. Eles não vão cortar o corpo. Não tem relação com tatuagem. A tatuagem, a condenação da tatuagem tem uma relação cultural. Tá? Escravizados eram tatuados. Então, a tatuagem sempre teve ligação com populações meio marginalizadas. Depois, não é, certos grupos culturais começaram a se apropriar da tatuagem. Então, criminosos fazem tatuagem, a galera daquele rock mais pesado, aquela galera mais com aqueles pensamentos meio loucos e tal. Então, a tatuagem ficou estigmatizada como coisa de gente que não é séria. E aí, os cristãos começaram a proibir, porque assim, na igreja é o seguinte, se o mundo não gosta, a gente não gosta. Não precisa ter amparo bíblico. Então, por exemplo, por que era proibido jogar bola? Tá? Quem é nova convertida aqui, crente há pouco tempo, também nem sabe dessa história. Mas quem tem pai crente, avô crente, sabe. Era proibido jogar bola. Mas que versículo bíblico proíbe jogar bola? Nenhum. Mas por que era proibido? Porque as pessoas achavam que quem jogava bola era vagabundo. Então, se você fosse dizer assim, hoje o filho quer ser jogador de futebol, o pai leva ele. Mas em 1930, 40, o pai dizia assim, tinha que ser vagabundo e vai estudar. Então, você chutar uma bola é coisa de vagabundo. Aí a igreja disse, é pecado. Só que aí a sociedade muda, a igreja muda junto. Tá? Então, hoje, a tatuagem, ela não tem mais esse estigma. Porque hoje, você vê uma pessoa tatuada, não necessariamente você imagina que ela é bandida ou que ela é alguém perigoso, etc, etc. É lógico que simboliza essa tatuagem. Né? Uma pessoa cristã não vai fazer uso de certos símbolos no corpo, porque é uma linguagem que está comunicando. Ela não vai usar a tatuagem para ser erótica, para ser sensual, para símbolos de oculto, desse tipo de coisa. Tá? Mas, assim, não há nenhum versículo bíblico que condene a tatuagem explicitamente. Agora, se você congrega numa igreja onde o estatuto da igreja diz que não pode tatuar, aí você não pode. Pode perguntar. Acho que a Tayana levantou, depois a Flávia de novo. Oi, a Tatiana. Eu tenho duas perguntas que englobam um pouco essa mudança de sacerdócio. A primeira é a respeito da Santa Ceia. Se ela era originalmente pensada para ser feita na Páscoa, e agora a gente tem esse costume de todo mês fazer a Santa Ceia, e o outro é a respeito de divórcio, porque eu estava com uma dúvida, minha tia estava me perguntando a respeito disso, inclusive, nessa troca de sacerdócio, se entraria também como um motivo, assim, para separação, eu sei que seria permitido, mas a pessoa estaria autorizada, vamos dizer assim, a casar de novo em caso de violência, por exemplo. Então, vou fazer uma coisa. Eu vou responder a sua pergunta sobre a Santa Ceia, e depois da pergunta sobre divórcio, eu respondo no privado. Por quê? Porque ela não faz parte de Levítico. Né? Apesar que deve ter alguma coisa lá, mas assim, essa aula, essa resposta é melhor entrar em Evangelhos ou Cartas Paulinas, porque aí você vai lá onde está essa teologia que a gente vale e conecta com hoje. Tá bom? Mas eu não vou responder aqui porque não faz parte do escopo. Mas não vou deixar você sem resposta. A ceia, ela é introduzida por Jesus no dia da Páscoa. Por quê? Jesus quer mostrar que aquilo que aconteceu quando Israel foi liberto tem relação com aquilo que vai estar acontecendo agora. Tá? Então, ele está dizendo o seguinte, olha, esse é meu corpo, esse é meu sangue. Ele tinha acabado de participar da Páscoa. Vocês comeram do cordeiro para lembrar a libertação do Egito. Agora vocês vão comer de mim para vocês lembrarem da libertação do pecado. Então, a relação entre a ceia e a Páscoa é que a Páscoa é um tipo da ceia. Ela aponta para a ceia. A ceia, então, é uma realidade maior. A ceia é a realidade, a Páscoa é a sombra. A Páscoa, ela tem um contexto nacional, espiritual para Israel. A nossa Páscoa é Cristo. Por quê? Nós não fomos libertos de uma terra.
Nós não estávamos no Egito, nós estávamos no Egito do mundo. E fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Então, tudo aquilo que tinha lá, come de bota, porque você precisa sair correndo, com um cajado na mão, não come água amarga, tudo aquilo foi substituído pelo pão e pelo vinho, como símbolo do sacrifício de Jesus. Então, hoje, a ceia nos basta, é a nossa Páscoa, né? E as igrejas celebram, não existe um calendário rígido na Bíblia, tá? Então, cada igreja tem a sua forma de celebrar, uma vez por mês, 2 vezes por mês, e não tem certo e nem tem errado, tá? Então, a gente não celebra mais a Páscoa judaica, a gente celebra a Páscoa cristã. Então, Páscoa é passar por cima. O anjo passou por cima porque o sangue foi colocado na vega da porta. A morte, o anjo da morte, a morte passa pela minha vida. Eu não tenho mais a morte eterna, mas a vida eterna, porque o sangue de Jesus está na minha vida. Acho que a Flávia também levantou a mão de novo, não foi isso? Sim, então, eu vejo também, quando eu vi, né, foi uma amiga minha falando a respeito da tatuagem, engloba até o que você falou em respeito dos mortos, que às vezes a pessoa vai eternizar com uma tatuagem a pessoa que foi embora, né, que morreu, e aí ela faz uma tatuagem como uma lembrança daquela pessoa. Ah, eu vou eternizar aqui o nome da minha mãe se foi, eu vou lá e coloco o nome dela, como uma forma de eternizar ela. E aí, onde que se encaixa isso? Se encaixa também? Então, golpear ali pelos mortos, está falando de culto. Não está falando de você marcar o corpo em memória de alguém. Ali o contexto é fazer incisão mesmo, é se cortar. Não é fazer marca estética, desenhar nada. É se ferir mesmo, se mutilar. Tá? E ali é o contexto cultural. Então, não está falando dessas situações. Então, veja bem, eu não vou entrar aqui no campo se tatuagem é bom, se não é bom. Não é essa que a gente está discutindo. Está discutindo o texto bíblico, né? Porque às vezes a pessoa vai dizer, não, está falando, não é isso, está discutindo o texto bíblico. Eu, por exemplo, não tenho tatuagem. Mas o texto bíblico não condena tatuagem em Levítico em lugar nenhum. Se eu digo que não posso colocar o nome da minha mãe que morreu, eu não posso ter uma foto dela na minha casa. Eu não posso guardar uma foto. Então, assim, a gente precisa ser coerente. Então, se o problema é que eu não posso ter a foto da minha mãe falecida, do meu pai falecido, da minha filha que morreu, não posso ter o nome, porque eu não posso marcar meu corpo com os mortos, então eu não posso ter retrato, eu não posso ter vídeo, eu não posso ter nada que faça alusão aos mortos. Agora, veja bem, se eu tenho um retrato e eu trato aquilo de maneira religiosa, eu boto a mão quando eu saio de casa, eu faço o sinal da cruz, eu falo benção mãe, eu faço uma tatuagem, ou seja, se eu me relaciono com aquilo como culto, aí é pecado. Essa é a questão. É igual a imagem. Qual é o problema da imagem? É a relação de culto. Deus não proibiu fazer imagem, a gente não faz selfie. O que é selfie? É uma imagem. A revista DBD não tem um monte de imagem para as criancinhas? Agora, a partir do momento que a imagem vira ponte para comunicar com o sagrado, aí é pecado. Porque aí eu estou colocando na imagem uma referência do divino. Né? Mas enquanto a imagem for apenas de lembrança, for apenas memória, for apenas estética, ela faz parte das coisas naturais da vida. Né? Agora, volto a dizer, se eu estou numa igreja onde essa igreja prega contra isso, e para mim é importante fazer, eu devo congregar em outro lugar, né? Já que tem várias igrejas hoje que... Mas isso são coisas... Isso é cultural, isso já caiu em muitos lugares, permanece em outros, em contextos geralmente muito pentecostais ou no interior, mas vai cair, igual caiu a calça comprida, igual caiu o brinco, igual caiu o batom, igual caiu a maquiagem. Vai cair porque é cultural. E tudo que é cultural cai. Tudo que é cultural cai. E aonde não caiu ainda é porque o modelo se sustenta. Porque quando o modelo não se sustentar, vai cair. Então, como que calça comprida deixou de ser pecado? É Levítico também. O homem não usará roupa de mulher, mulher não usará roupa de homem. Está lá. Só que quem diz que o que é roupa de mulher, de quem diz que é roupa de homem?
Não é Deus. Não tem uma lista do que é roupa de homem e roupa de mulher. Quem diz é a sociedade. E roupa de mulher, roupa de homem muda com o tempo. Jesus usava vestido. Tocou na hora do vestido. Isaías 6, Deus usa vestido. Deus está de vestido. O homem não usa vestido. Mas naquela época usava. Entende? Então, assim, enquanto calça comprida foi coisa de homem, mulher não usava. Mas teve uma hora que passou a ser calça de coisa de mulher, porque a mulher passou a trabalhar. Primeira vez que as mulheres usavam calça comprida foi na guerra. As enfermeiras tinham que correr, tinha que socorrer, não podia estar de saia, não podia estar vulnerável. E a mulher passou a trabalhar e passou a ser roupa de mulher. Só que aí até, como a gente diz que é pecado, em vez de a gente entender a coisa, aí tem que esperar aquela geração morrer, fazer vista grossa, aí não pode ir no culto, mas pode ir no trabalho, aí cai, é igual tatuagem. É a mesma coisa. Não se sustenta hoje. O Rio de Janeiro mesmo não se sustenta, muitas igrejas já não se importa com isso. Tem pastor tatuado. Não estou dizendo que é bom, eu não entro nesse campo. Eu mesmo não gosto. Até porque eu evito, até porque você tem uma imagem. Então é mais fácil você cuidar da sua imagem que ficar explicando. Até porque eu também realmente não gosto muito, né? Nem acho que tatuagem fica muito legal para pele negra, enfim, mas isso é outro papo. Mas assim, biblicamente, o texto de Levítico, e o que eu estou dizendo aqui, você pode pegar em comentários, tá? Pode comprar livro, pesquisar na internet. O texto de Levítico não está falando de tatuagem como é hoje. Está falando de marcas que se fazem de culto. Isso sim é pecado. Amém? Sim, amém. Maravilha. Gente, vou encerrar aqui a gravação. Tá? Deus abençoe. Obrigado por ficar até o final. E perdão, hoje eu comecei mais tarde, mas foi porque eu me confundi mesmo. Vocês acreditam? Eu acabei começando 8 horas, quando era para começar 7h30. É a correria da vida. Um abraço.